Olá, está começando mais um episódio do podcast G1 Revista Fevale. Eu me chamo Letícia Flash, sou estudante de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Neste episódio, vamos conversar sobre o Dia do Meio Ambiente com o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Novo Hamburgo, Anderson Bertotti. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, Letícia. Uma boa tarde a todos. Então, o senhor já tem experiência em relação à área ambiental. Tu pode compartilhar um pouquinho sobre sua trajetória até assumir o cargo atual? Posso, claro. Eu comecei na área ambiental, estudante de gestão ambiental, né? No ano de 2010, então, eu iniciei o trabalho na Prefeitura de Novo Hamburgo. Trabalhei de 2010 até 2016 na Prefeitura de Novo Hamburgo, na Secretaria do Meio Ambiente. Eu iniciei no setor de fiscalização ambiental, em seguida eu me tornei chefe de gabinete do secretário da época, né? Teve trocas de secretário, eu acabei permanecendo. Em 2016 eu resolvi fazer concurso para a Guarda Municipal, né? Eu sou guarda municipal do quadro do município. E agora em janeiro, então, eu tive o convite para retornar para a Secretaria de Meio Ambiente, então, como secretário. Mas eu comecei lá em 2010, já no setor de fiscalização, enfim. E o Dia do Meio Ambiente é um momento de reflexão sobre nossas ações e os seus impactos. O que essa data representa para ti e para a cidade de Novo Hamburgo? É uma data que a gente utiliza para fazer as pessoas a se sensibilizar com as pautas ambientais, né? São pautas importantes que no dia a dia as pessoas acabam deixando de lado, muitas vezes, ou por falta de uma educação, né? Ou eu costumo dizer muitas vezes é por falta de caráter mesmo. Tem muitas atitudes do ser humano em si que eles fazem por prazer a degradação ambiental, né? Então a gente busca não só o Dia do Meio Ambiente, mas a semana em si ali a gente acaba criando uma programação para fazer com que as pessoas deem uma atenção especial e diferenciada para essa área ambiental, né? Para a importância do meio ambiente, da preservação, da sustentabilidade, enfim. E como o senhor avalia a situação ambiental atual de Novo Hamburgo? Quais são os principais desafios que a cidade enfrenta? Então, Novo Hamburgo hoje nós temos alguns problemas bastante sérios em relação a abandono de animais e descarte irregular de resíduos. Eu vejo que são os dois pontos principais hoje da pauta ambiental que incomoda bastante a sociedade. O abandono de animais, porque a gente está falando de seres vivos, né? E falta uma sensibilização por parte da população, um entendimento, um trato mais sério nessa questão de que a pessoa é responsável por aquele animal e ela deveria de dar o cuidado necessário e não simplesmente abandoná-lo, né? O que acaba aumentando a população, a questão de transmissão de doenças. Agora a gente tem um período que está em alta a esporotricose, né, que é transmitida através dos felinos, e o descarte de resíduos, que é bastante sério. A gente tem vários focos na cidade, vários pontos, principalmente de resíduo doméstico, mas também de resíduos industriais. Tem empresas que deveriam te destinar o resíduo para algum local licenciado, um local adequado, e acabam pagando para alguém fazer uma ação criminosa, afirma que é uma ação criminosa, e destinando em algum ponto de descarte irregular, algum ponto de descarte ilegal. E tem situações que, às vezes, a pessoa tem um móvel velho em casa, até resíduo domiciliar, que a pessoa tem coleta durante a semana, a pessoa acaba, às vezes, destinando num outro local porque ela não quer que o lixo fique na lixeira dela até que o lixeiro passe, por exemplo. Então, são situações que a gente presencia com frequência. E essa questão que tu comentou do lixo industrial, principalmente também, o Novo Hamburgo tem uma área urbana muito grande e um setor industrial bastante ativo. Então, como equilibrar o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental? Existem alguns projetos em relação a isso? Olha, a Secretaria hoje tem uma equipe técnica que se dispõe a orientar, né, todo empresário, o pequeno empresário principalmente, né, quanto à questão da destinação dos resíduos. As grandes empresas contratam empresas especializadas nessa área, então existe uma orientação quanto a isso, né? Para a parte do resíduo doméstico, né, daquele resíduo gerado, às vezes fiz uma pequena reforma em casa, enfim, o município disponibiliza 2 locais hoje, um no bairro Canudos e um no bairro Santo Afonso, para destinação. Então, eu não encontro hoje, referente a essa questão de resíduos, uma justificativa para destinação inadequada, né?
Existe uma equipe na secretaria que pode, sim, dar orientação para o pequeno empresário, mesmo que ele não tenha condições, por exemplo, de contratar um serviço técnico especializado, se ele lá, qualquer dúvida que ele tem em relação à destinação de resíduos, ele vai ter. E nesse mesmo período de maio do ano passado, Novo Hamburgo enfrentou as consequências das fortes enchentes, né? E considerando esse avanço das mudanças climáticas, a cidade tem algum projeto específico para a prevenção de desastres naturais? Sim, hoje nós estamos com um trabalho bastante forte no que diz respeito à reconstrução do dique. Aqui já envolve um pouco de defesa civil, tá? Que desde janeiro a Defesa Civil ela acompanha a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, então está na mesma pasta. Nós temos um trabalho bastante forte na reconstrução do dique, onde o município está buscando recursos a nível estadual e federal. Então, está reformando todo o dique, fazendo hidrojateamento de toda a rede, toda a tubulação de esgotos da cidade, para facilitar na questão da vazão da água. E, junto a isso, na área ambiental, principalmente, criando bacias de contenção, bacias de alagamento para conter as cheias, né? Então, próxima à Casa de Bombas do bairro Santo Afonso, por exemplo, está se criando uma grande bacia. E o município está construindo, então, algumas dessas áreas que são destinadas especificamente para ajudar na acumulação de água e evitar, então, que essa água acabe alagando pontos na cidade. E, assim, quais ações são adotadas para incentivar a participação, então, da população nas iniciativas ambientais promovidas pelo município, que nem tu comentou, que é muito importante, né? Falávamos ainda essa semana, nós temos um programa bem legal no município, é uma política pública, a gente chama de Cata Vida, né, que é hoje quem faz a coleta seletiva no município. E essa semana nós conversávamos e a gente viu o quanto o município tem pecado na questão da divulgação, né? O município inteiro hoje tem coleta seletiva e tem pessoas que não sabem disso. Tem pessoas que eu comento às vezes, qual é o dia que tem a coleta na tua rua? A pessoa, mas eu não sabia que tinha coleta seletiva. Então, a gente vai iniciar agora uma campanha bastante forte de conscientização nessa área, né? As escolas têm um programa de educação ambiental muito forte com as crianças, né, para ajudar nessa questão, porque muito que a criança leva para casa, muitas vezes a criança ela induz aos pais. Está acontecendo o inverso hoje, né, porque os pais vêm de uma cultura equivocada, né, muitas vezes do comportamento na área ambiental, e a criança ela leva para casa aquilo que ela aprendeu em sala de aula e acaba dizendo para o pai, olha, tu não pode jogar o toco de cigarro no chão. Não pode jogar bituca de cigarro no chão. Então, existe essa construção dentro das escolas e a gente vai incentivar agora também através da divulgação maior desse programa, de coleta seletiva, enfim, para incentivar as pessoas a separar o seu lixo, né, que eu acho que é um dos pontos principais aí que hoje é inadmissível, né, que em 2025 as pessoas ainda misturem o lixo e não consigam separar aquilo que é reciclável daquilo que é rejeito. E na relação com os animais, quais projetos estão em andamento? O que tem sido feito hoje em dia? Nós estamos agora numa fase de adequação do canil municipal. Quando se fala em animal em Novo Hamburgo, é mais cães e gatos e equinos, né, que ainda em Novo Hamburgo ainda temos uma quantidade grande de carroças, né, apesar de que já está proibido desde o ano passado. Então, a gente tem feito um trabalho de fiscalização das carroças, né? Está proibido tração animal desde janeiro do ano passado. Então, a legislação ela prevê que a pessoa seja notificada, né, de que ela está cometendo uma falta legal, e na segunda vez o cavalo pode ser apreendido, né? E, obviamente, tem as situações de maus tratos que o cavalo é apreendido imediatamente, né? Essas situações elas ocorrem com frequência. Hoje nós temos 14 cavalos apreendidos no município, né? Eles encontram-se numa área em Gravataí, numa empresa terceirizada. Então, isso referente aos equinos. Lá, esses cavalos são apreendidos, eles recebem o tratamento veterinário adequado, recebem vacinação, voltam para o campo e são colocados à disposição para adoção. Inclusive, se alguém tiver interesse, nós temos 14 animais hoje disponíveis para adoção. Tá? É só fazer contato no Parcão ali, preencher uma ficha, a gente faz uma análise e estão à disposição. E referente aos cães e gatos, nós temos o canil municipal hoje, que ele é para receber o animal de rua, castrar, tratar algum ferimento se ele tiver, vacinar e devolver ele para a rua no local onde ele foi recolhido. A gente chama isso ele é o cão comunitário, né?
É o local onde as pessoas alimentam ele, ali ele fica, ele vai ter uma vida ali melhor, em melhores condições do que se ele ficar preso dentro do canil, até porque o canil não tem estrutura e se eu criar um prédio hoje com 10 mil vagas, rapidamente a gente vai encher esse prédio de cães e felinos, né, e não vai suprir a demanda. Então a ideia do canil municipal hoje é essa, é prestar os cães de rua, prestar aquele atendimento emergencial, castrar, vacinou, coloca um microchip, que é um microchip que ele é implantado no pescoço do animal e depois ele pode ser lido, sabe quando ele foi castrado, as vacinas que ele tomou, enfim, ele é devolvido ao local. E tem o programa de baixa renda também, né, que atende pessoas de baixa renda. Elas preenchem uma ficha, comprovam que de fato elas não têm uma condição financeira, comprovam que tem uma condição financeira de baixa renda. É agendado um dia, as pessoas levam o animal até o canil, é feita a castração, procedimento microchipagem e é devolvido então a um custo irrisório ali, né, apenas não paga nem o medicamento, na verdade, é mais para a pessoa ter o compromisso de fato de que tem que não é tão fácil assim, né, que tem que ter um compromisso. Agora, por enquanto, nós estamos suspendendo esse trabalho da castração de baixa renda, porque nós estamos em fase de reforma do canil. Nós temos algumas adequações a serem feitas no canil, então está um processo em andamento já, temos projeto e estamos iniciando as reformas da sala de cirurgia e na parte onde os animais ficam internados. Então é uma proposta nossa de governo de melhorar a condição de ambiente desses animais, né? E a gente está executando então, mas para isso a gente tem que dar uma parada agora nos atendimentos para poder dar o seguimento. E quais são as principais metas e projetos futuros para a Secretaria do Meio Ambiente? Então, nós temos... hoje nós temos um processo bastante burocrático na questão do licenciamento ambiental. E nós temos uma visão de gestão diferente. A nossa ideia é facilitar o processo de licenciamento ambiental e poder intensificar mais as fiscalizações ambientais. Hoje o que acontece? O técnico ele fica muito preso analisando documentos na prefeitura e exigindo um monte de documentos, muitas vezes que acaba até onerando o empreendedor, né? Claro, muitos deles são fundamentais, mas muitos, às vezes a gente entende que é desnecessário, que poderia ser feito de outra forma, ser verificado de outra forma. Então a ideia é desburocratizar o processo e intensificar as fiscalizações nas empresas para poder observar de perto e orientar de melhor forma o empreendedor. E fiscalizando também, né? Então, tu vai ter um contato mais aproximado com o empreendedor, ele vai receber o documento dele mais rápido e vai ser cobrado de uma maneira mais adequada, né? Porque o agente ele vai estar dentro da empresa. Né? Essa é uma das nossas pautas. Isso envolve também a parte da construção civil, né? As licenças de construções civis, da mesma forma. A ideia é facilitar, acreditar, confiar na RT do responsável técnico que está encaminhando o projeto e trabalhar mais na fiscalização, mais no campo daí. E assim, quais são os canais de comunicação para entrar em contato caso tenha alguma denúncia ou algum problema para resolver? Uma denúncia que ela, tipo assim, de algo que ocorre todos os dias. Eu tenho uma empresa do lado da minha casa que ela está gerando muita fumaça. Esse tipo de denúncia tu faz pela ouvidoria da prefeitura, através do 156 ou do telefone geral da prefeitura, que é o 3594-9999. Ou ainda pelo site da prefeitura, tem o canal lá, o portal do cidadão, tu faz um login lá e tu pode fazer tua denúncia por ali. E situações de emergência, situações que estão ocorrendo no ato, por exemplo, tem um veículo está descarregando resíduos agora, nesse momento, na via pública. Tu pode entrar em contato diretamente com a Guarda Municipal, pelo 153, ou com o setor de fiscalização ambiental no Parcão, que é o 3097-1990. As ações elas são bastante rápidas, inclusive nesse ano nós apreendemos já em situações de descarte irregular de resíduos um caminhão que encontra-se apreendido lá na sede da fiscalização e anteontem apreendemos um Monza. O cidadão cortou uma árvore, transportou uma árvore até a beira do arroio, né, o local onde recentemente nós limpamos o arroio Cerquinha, que teve problemas de enchente, enfim, e o cidadão transportou uma árvore
até o local e estava descartando resíduos da remoção da árvore lá. Então ele foi flagrado, o veículo foi apreendido e encontra-se apreendido. A gente tem feito ações bastante rigorosas de fiscalização e a multa mínima por descarte irregular de resíduos ela é R$ 5.000, ela parte de R$ 5.000 e a apreensão de veículo, né? Lembrando que a legislação não prevê devolução de veículo apreendido em infração ambiental, né? Então isso é sempre bom ressaltar isso para os infratores prestarem bem atenção quando eles forem pensar em cometer algo. E finalizando, o senhor pode dar um último recado para a nossa audiência sobre a importância da gente cuidar do nosso meio ambiente? Com certeza. Diretamente pra câmera. Com certeza. Eu penso que é muito importante nós sensibilizar a população para poder deixar algo melhor para as nossas crianças, principalmente. Né? Hoje nós temos muitos focos de descarte irregular de resíduos na cidade, muitos problemas ambientais que são em decorrência do mau comportamento do ser humano. Então, quem pensa que o lixo na via pública estou jogando fora, não existe fora. Sempre digo isso. Então, pensa melhor, destina de forma correta o resíduo, deixe um mundo melhor para o seu filho. Dê uma educação de qualidade para ele, né? Faça as coisas pelo correto para a gente poder deixar um planeta sustentável, de melhor qualidade para as nossas crianças no futuro. Secretário, muito obrigada pela sua participação no Podcast On. Obrigado, foi um prazer. Neste primeiro bloco do Podcast On, conversamos sobre o Dia do Meio Ambiente com o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Novo Hamburgo, Anderson Bertotti. Agora, fique com o recado de Brenda dos Santos, do Fevale Up. Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Olá, obrigada! No episódio de hoje, a gente convidar para o curso de Direito do Trabalho para novos empreendedores que vai ocorrer aqui, na Universidade Fevale, no dia 25 de junho. O curso vai abordar a legislação trabalhista para quem está iniciando o processo de empreender. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de junho. Então, para mais informações, acesse o site up.fevale.br ou se inscreva através do Instagram, @fevaleup. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Brenda, muito obrigada pelo recado do Fevale Up desta semana. Agora vamos seguir com o segundo bloco do Podcast On Revista Fevale para falar sobre o projeto Educação Socioambiental na Bacia do Rio dos Sinos com a professora e coordenadora Natália Soares. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer para nós podermos estar aqui compartilhando um pouquinho sobre esse projeto tão importante, que ano que vem completa 10 anos, né, de atuação em toda a região da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Então, professora, antes de começar a falar sobre o projeto em si, conta um pouco sobre a tua trajetória acadêmica e profissional aqui na Fevale. Certo. Eu fui professora de educação básica por muitos anos, por praticamente 20 anos, né? E paralelo a isso, então, também eu tenho uma empresa de consultoria ambiental que atua aqui na região. E aí eu tive a oportunidade de vir a trabalhar na Fevale, né, com o curso de Ciências Biológicas, então, e outras áreas afins ligadas à questão ambiental. E em 2016, então, eu recebi o convite para poder trabalhar, né, junto com a equipe de outros colegas nesse projeto que atua com educação ambiental dentro da Bacia Hidrográfica dos Sinos. Então, com a sua experiência em ensino e ciências e educação ambiental, como isso tudo influenciou nessa condução do projeto e como tem continuado esse projeto tão importante, ainda mais agora no Dia do Meio Ambiente? Essa pergunta que tu traz é muito importante, porque é lei no nosso país desde 1999, né? Existe a obrigatoriedade por trabalhar com educação ambiental em espaços formais e não formais. E apesar de nós termos uma legislação federal que determina isso, nós percebemos que a educação ambiental é trabalhada nos espaços de forma muito incipiente, de forma muito distante do que deveria, né? Observamos que há uma tendência de se trabalhar a educação ambiental de forma pontual,
vinculada a algumas épocas do ano, como a própria Semana do Meio Ambiente, né? Havendo um desconexo total da proposta da Política Nacional de Educação Ambiental, da própria Política Nacional de Meio Ambiente, que é mais antiga ainda, né? Havendo um desconexo total do ideal que deveria ser para trabalhar a educação ambiental, né? Então, a educação ambiental efetiva, a educação ambiental que os documentos norteadores nacionais propõem, ela deve ser contínua, sistematizada, né? Ela deve trabalhar com um enfoque crítico. Então, quando nós pensamos nesse projeto, nós viemos com o propósito justamente de poder desconstruir essa ideia, né, muito presente, assim, na verdade, essa prática muito presente nas escolas de trabalhar a educação ambiental muito vinculada a algumas épocas do ano, sem fazer uma reflexão crítica, questionadora a respeito daquilo, convidando os alunos, né, os cidadãos a refletirem o que eu tenho a ver com isso, qual a minha contribuição. Então, quando o projeto ele foi idealizado, nós viemos com esse propósito de justamente, num primeiro momento, ele tinha 2 desdobramentos. Em 2016, nós trabalhávamos com formação de estudantes de Novo Hamburgo e formação de professores da bacia hidrográfica. Porque o tema da bacia hidrográfica, ele é um tema oculto nas orientações curriculares nacionais, né? Então, quando a gente vai olhar o currículo escolar, há algo muito curto e muito conceitual específico sobre bacia hidrográfica. Só que a gente esquece de que nós somos moradores dessa bacia, de que as nossas ações impactam positivo ou negativamente nela. E muitas vezes os alunos estudam a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Tietê, e esquecem do rio que abastece toda a nossa região, que alimenta toda a nossa região e que tem uma extrema importância para toda essa região hidrográfica, né? Então, nós elaboramos um programa de formação continuada bastante específico sobre a bacia dos sinos, né? Porque quando a gente perguntava para os professores, né, tem algum recurso hídrico no bairro onde você mora ou no bairro onde a escola está inserida? Não, só tem um valão, né? Então, as próprias pessoas não identificam o valão como um curso hídrico, né? Porque elas veem os aspectos negativos, o cheiro de esgoto, o resíduo que está descartado irregularmente ali, mas acabam esquecendo que ali existe vida, que ali existem seres que vivem ali, peixes e outros tantos animais, né? Então, esse projeto veio com esse propósito de desconstruir essa ideia, né? Essas práticas pontuais e muitas vezes desconexas desenvolvidas nas escolas, atingindo alunos e professores, né? Então, tu comentou antes que o projeto vai fazer 10 anos esse ano. Ano que vem. Ano que vem, desculpa. 2026. 2026. Então, quais os principais impactos, assim, que tu vê, depois de tantos anos desse projeto, ele realmente está mudando o pensamento dos moradores da cidade de Novo Hamburgo, por exemplo? É importante salientar que nós começamos, então, em 2016, né, trabalhamos com alunos de Novo Hamburgo, num primeiro momento, e professores de todos os municípios da bacia, né? Então, nós íamos até esses municípios, nós trabalhávamos em torno de 2 municípios por ano, né? Aí a gente ia até essa Secretaria de Educação, apresentava a proposta dos projetos, né? E aí, então, firmávamos essa parceria para fazer essa formação continuada ao longo de todo o ano. Com o tempo, esse projeto foi se reinventando, foi se reconstruindo, né? Hoje nós trabalhamos só com formação de professores, mas instrumentalizando os professores para que eles multipliquem esses conhecimentos nos seus alunos. Então, a gente atinge os alunos indiretamente, né? E também, quando as escolas nos convidam para alguma atividade, a gente também faz tem essa atuação, né, com estudantes. Mas ao longo desses 9 anos de projeto, nós já qualificamos mais de 400 professores
e mais de 500 estudantes, né, de 15 municípios da bacia, de um total de 32. Então, é um dado muito relevante, sobretudo quando nós vimos, né, conseguimos acompanhar os desdobramentos da prática dos professores nas escolas, que continuam nos mandando feedbacks, que continuam compartilhando conosco trabalhos, onde a gente vê, então, eles fazendo esse olhar mais local para os recursos hídricos, no sentido de fazer os estudantes reconhecerem a importância desses cursos hídricos, reconhecer a importância ecológica, né, para a saúde pública. Então, penso que esse seja um impacto muito positivo, né, quando a gente presencia esses movimentos acontecendo dentro da nossa bacia. E quais são alguns exemplos assim práticos, pedagógicos que vocês aplicam e que surgiram em edições anteriores do projeto e que ajudaram a conscientizar esses professores, essas comunidades, esses alunos? Uhum. Nessa formação que nós ministramos, então, nós trabalhamos com temas como geomorfologia da bacia hidrográfica, para entender como que se forma uma bacia hidrográfica, o que que é um rio, o que que é um arroio, por que que acontecem as enchentes, o que que é uma erosão, o que que é um assoreamento, por que que a gente tem que preservar as áreas de matas ciliares para evitar que as enchentes aconteçam, né? Trabalhamos biodiversidade na bacia, para fazer os estudantes entender que, apesar de o curso hídrico poder estar recebendo alguma carga poluidora de esgoto doméstico, por exemplo, ali existe vida, existem seres vivos ali, né? Peixes, répteis, anfíbios e outros tantos que eu poderia elencar aqui, né? Também damos um enfoque muito especial à questão do saneamento básico, tratamento de esgoto, questão de separação de resíduos. Então, ao longo dessas formações, nós já acompanhamos muitos trabalhos muito relevantes, né? Nós levamos os professores em estação de tratamento de água, para eles poderem ver como é que é feito o tratamento e desmistificar mitos né, que existem em relação a isso. Levamos estudantes em centrais de triagem de resíduos para eles verem na prática a importância da separação na nossa casa, né, para facilitar esse processo de triagem depois nas centrais. Nós já trabalhamos com associações de moradores, um trabalho muito bonito, onde nós vimos os professores da escola reunindo moradores daquele bairro e levando os moradores para conhecer esses espaços e também para, né, agregar conhecimentos que contribuam para desmistificar mitos, enfim, e ajudar nessas práticas diárias, né? Então a gente poderia elencar inúmeras ações aqui, né? A nossa formação ela é teórico-prática, nós temos 5 módulos teóricos e um último módulo que é uma saída de campo. E nessa saída de campo nós vamos a um recurso hídrico da cidade com os professores para ensinar práticas que eles podem fazer no arroio, no rio, coletar bioindicadores para avaliar a qualidade da água. Então, a gente sempre observa que essas atividades práticas, elas acabam tendo bastante sempre apreço, né? Porque é uma forma de tirar o aluno da sala de aula e mostrar a realidade para eles, né? É muito interessante, porque quando a gente leva os estudantes na beira de um recurso hídrico e pergunta para eles o que vocês estão vendo, a resposta deles, ai, tem lixo, tem esgoto, ai, tem cocô, eles dizem, né, de forma muito simples. Mas muitas vezes não tem nada disso, né? Teve uma ocasião em que tinha uma lontra tomando banho no rio Paranhana, que é um afluente dos Sinos, né? E eles focaram nos aspectos negativos, esquecendo do show que a lontra estava dando ali embaixo no rio, né? E aí quando a gente começa a dizer para eles, gente, mas vamos lá, mas vocês estão vendo o esgoto? Vocês estão vendo o resíduo? Né? Vocês estão vendo as fezes? Aí eles viram a chavezinha, né? De pensar, não, mas ainda existe vida aqui. Então, esse olhar mais otimista para o ambiente, para a bacia hidrográfica, no sentido de potencializar o que tem de bom e mostrar que o que está ruim a gente pode contribuir para melhorar, é um enfoque muito, muito forte das práticas do projeto também.
Então, tu comentou antes que agora a gente vai ter, né, o Dia do Meio Ambiente, mas a data não pode ser só lembrada, essa iniciativa, esse projeto, não pode ser só lembrada nessa data. Então, como as pessoas fazem para se envolver, assim, para quem quer participar? Como funciona? Para participar do projeto? Isso. Bom, nós podem nos contatar, então, né, pelo nosso e-mail, projetoeducaçãosócio, né, @fevale.br, trazendo as demandas que existem, né, de formação, de professores, de comunidades, porque nós também ministramos oficinas em empresas, em centros sociais. Atualmente nós estamos trabalhando com pessoas com vulnerabilidade social de um projeto social de Taquara, né? Então podem nos contatar trazendo essas demandas. Nós então avaliamos e planejamos a melhor forma de intervenção a partir do propósito desses grupos, né? E assim a gente conduz as atividades, né? E tem alguma sede aqui na Fevale e tem alunos de algum curso que participam como bolsistas ou tem a participação dos acadêmicos? Claro, sim, um projeto de extensão ele não existe sem a atuação direta de acadêmicos, né? A nossa sala é a sala 201S do Prédio Lilás. Nós temos acadêmicos de diversos cursos, ciências biológicas, pedagogia, biomedicina, da comunicação também nós temos alunos, né? Isso é muito relativo, depende o semestre também, depende a disponibilidade, né? Mas atualmente esses são os nossos alunos, temos também alunos que estão cursando o programa de pós-graduação em qualidade ambiental, né? Então, que estão cursando mestrado e doutorado, que atuam conosco, e temos também alunos que já se formaram na universidade e que retornaram para continuar trabalhando conosco como voluntário. Então, agora, para finalizar o nosso bate-papo, qual mensagem tu deixaria nesse Dia do Meio Ambiente para quem quer agir, mas ainda não sabe por onde começar? É muito importante isso que tu traz, né? Acho que é importante as pessoas fazerem uma reflexão sobre a forma com que ela se relaciona com o ambiente, né? E pensar ações, mesmo que sejam pequenas, de que ela pode implementar no seu dia a dia para contribuir, né? Muitas vezes a gente assiste relatos de pessoas que dizem assim, mas por que eu vou separar o meu resíduo se a prefeitura mistura tudo? Por que eu vou economizar água se o meu vizinho desperdiça? Nessas horas eu fico pensando o seguinte, né? Se 99 pessoas fazem errado, eu não serei a 100ª. Então, que as pessoas motivadas por isso possam pensar, compreender que as nossas ações, elas podem sempre ter impactos positivos ou negativamente na qualidade ambiental, né? Então, que elas possam fazer essa reflexão profunda sobre as suas ações, projetar ações simples que podem ser implementadas no seu dia a dia e entender de que nós não somos parte do ambiente, nós somos o ambiente, né? Às vezes a gente pensa que precisamos fazer algo muito grandioso, mas não, né? Pensar em plantar uma árvore, separar o resíduo da sua casa, quando ir, né, às compras, levar a sua própria sacola, dispensar o uso de pequenas embalagens que geram resíduo, né? Então, tudo isso são pequenas ações que parecem ter uma contribuição muito pequena, mas se todo mundo, né, começasse a se mobilizar para fazer isso, certamente a gente vai ter um impacto muito maior, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes. Professora, muito obrigada pela participação e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Para nós é um prazer estar aqui com vocês, em nome da nossa equipe. Eu deixo um abraço a todos vocês e será um grande prazer, sobretudo, poder receber o contato de vocês, que estão nossos ouvintes hoje, né, para podermos pensarmos em parcerias, em ações, porque o propósito de todo mundo aqui é contribuir para essa qualidade ambiental dentro da nossa bacia. Muito obrigada. Não por isso. Então, neste episódio especial sobre o Dia do Meio Ambiente, conversamos com o secretário de Meio Ambiente de Novo Hamburgo, Anderson Bertotti, e com a professora Natália Soares
sobre o projeto Educação Socioambiental na Bacia do Rio dos Sinos. O Podcastion é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso ao nosso Instagram, Spotify e YouTube. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Letícia Flesch, Liz Cardoso, Natália Rudner Anchieta, do meu colega Salles Maioli e eu, Lana Maldaner. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!